Então, este é um grande, grande dia, um dia lindo, potencialmente um dos maiores dias de todos os tempos na civilização. Coisas que têm acontecido há centenas de anos e milhares de anos, nós vamos, pelo menos estamos no mínimo, muito, muito perto, e eu acho que estamos além de muito perto. E eu quero agradecer ao Bibi por realmente entrar lá e fazer um trabalho. Trabalhamos bem juntos, como temos feito com muitos outros países, ambos com muitos outros países, que é a única maneira de resolver toda essa situação. E não estou falando apenas de Gaza. Gaza é uma coisa, mas estamos falando de muito além de Gaza, todo o acordo, tudo sendo resolvido. Isso se chama paz no Oriente Médio. Então, hoje é um dia histórico para a paz. E o primeiro-ministro Netanyahu e eu acabamos de concluir uma reunião importante sobre muitas questões vitais, incluindo o Irã, comércio, a expansão dos acordos de Abraão e, mais importante, discutimos como acabar com a guerra em Gaza. Mas é apenas uma parte do quadro maior, que é a paz no Oriente Médio. E vamos chamá-la de paz eterna no Oriente Médio. Então, isso é muito mais do que qualquer um esperava, mas o nível de apoio que recebi das nações no Oriente Médio e ao redor de Israel e vizinhos de Israel tem sido incrível, incrível. Cada um deles, esta tarde, após uma extensa consulta com nossos amigos e parceiros em toda a região, estou formalmente divulgando nossos princípios para a paz, que as pessoas realmente gostaram, devo dizer. E isso não é feito apenas rotineiramente, isso é feito com em total consideração e trabalhando com as nações de que estamos falando. Todas essas nações contribuíram para essas sugestões. Quero agradecer aos líderes de muitas nações árabes e muçulmanas pelo seu tremendo apoio no desenvolvimento da proposta, juntamente com muitos dos nossos aliados na Europa. A Europa esteve muito envolvida e, como fui chamado por muitos dos líderes europeus, a maioria deles dizendo, é verdade, você está realmente fazendo paz no Oriente Médio. Isto é a coisa mais incrível que já ouvimos. Alguns acham que é a maior coisa que já ouviram. Eles ligaram apenas para descobrir se era apenas um boato ou se realmente é feito, e então eles disseram, você falou com os líderes árabes, você falou com todos os outros líderes que precisamos conseguir, muitas pessoas envolvidas nisso. Também quero agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por concordar com o plano e por confiar que, se trabalharmos juntos, podemos pôr fim à morte e destruição que temos visto por tantos anos, décadas, até séculos, e iniciar um novo capítulo de segurança, paz e prosperidade para toda a região. E eu quero apenas dizer que minhas reuniões e diálogos que tivemos com tantos países, a Arábia Saudita, como exemplo, o rei é uma pessoa fenomenal, o emir do Catar, essas são pessoas incríveis. Emirados Árabes Unidos, e isso é MBZ e ABZ, estamos totalmente envolvidos. Estas são as pessoas com quem temos lidado e que têm estado realmente muito envolvidas nesta negociação, dando-nos ideias, coisas com as quais podem viver, coisas com as quais não podem viver. Bastante complexo, quero dizer, depois de 2.000, 3.000 anos, seja lá o que for, acho que tem que ser um pouco complexo ou já teria sido resolvido há muito tempo. O rei da Jordânia estava conosco, como você sabe, nas Nações Unidas. O presidente da Turquia, presidente Erdogan, é um amigo meu. Ele é um homem forte, mas um bom homem. Presidente da Indonésia, alguém que é um líder incrível, Prabowo, ele é um líder incrível e respeitado por todos. Ele estava na sala conosco. Estávamos juntos com a maioria dessas pessoas que estou mencionando. Outros estavam por telefone ou no dia seguinte. O primeiro-ministro e o marechal de campo do Paquistão, eles estavam conosco desde o início. Incrível. Na verdade, eles acabaram de divulgar uma declaração de que acreditam plenamente neste pacto. Acabou de sair enquanto eu estava andando por aí. Eles disseram, Senhor,
Você tem um grande aviso do primeiro-ministro do Paquistão e do marechal de campo de que eles apoiam isso 100%. O presidente El-Sisi do Egito, que é formidável. E essas são pessoas que conheci ao longo dos anos, quer dizer, começou por volta de 2015 e depois foi para 2016, quando a presidência começou oficialmente, mas eu os conheço, na verdade, há muito tempo e em muitos casos são realmente grandes homens. Não posso dizer em todos os casos, mas direi que em muitos casos são grandes homens e algumas grandes mulheres também. Eles tendem a ser principalmente homens, no entanto. Eu direi isso, mas se aceito pelo Hamas, esta proposta exige a libertação de todos os reféns restantes imediatamente, mas em nenhum caso mais de 72 horas. Então, os reféns estão voltando. E eu odeio até dizer isso do ponto de vista de que não soa bem, mas é tão importante para os pais e os corpos dos jovens. Acredito que em quase todos os casos, os jovens estão voltando imediatamente. Eu me encontrei com os pais. Os pais sentiam tão fortemente sobre trazer de volta o corpo do filho morto quanto se o filho estivesse vivo e bem. É tão importante para eles. Isso significa o fim imediato da guerra em si, não apenas em Gaza, é a guerra em si. Sob o plano, países árabes e muçulmanos se comprometeram, e por escrito em muitos casos, mas eu realmente confiaria na palavra deles, as pessoas que mencionei, eu confiaria na palavra deles a desmilitarizar Gaza, e isso rapidamente, desmantelar as capacidades militares do Hamas e de todas as outras organizações terroristas, fazer isso imediatamente. E estamos contando com os países que mencionei e outros para lidar com o Hamas. Estou ouvindo que o Hamas também quer resolver isso, isso é uma coisa boa, e destruir toda a infraestrutura terrorista, incluindo os túneis, armas de instalações de produção. Eles têm muitas instalações de produção que estamos destruindo. Isso também ajudará a treinar forças policiais locais nas áreas que estamos discutindo agora, em particular em e ao redor de Gaza. Trabalhando com a nova autoridade de transição em Gaza, todas as partes concordarão com um cronograma para que as forças israelenses se retirem em fases. Elas se retirarão em fases. Esperançosamente, não haverá mais tiroteios. À medida que se avança em direção a esses objetivos, as nações árabes e muçulmanas precisam ter a chance de cumprir esses compromissos de lidar com o Hamas. Elas têm que lidar com eles, porque foram o único grupo com o qual não lidamos. Eu não lidei com eles, mas os países árabes vão e os países muçulmanos vão lidar com o Hamas. E eu acredito que eles já estiveram lá. Acho que provavelmente têm um entendimento e talvez não tenham mencionado isso, mas eu imagino que sim. Caso contrário, não teriam ido tão longe quanto foram. Se eles não conseguirem fazer isso, então Israel teria o direito absoluto e, na verdade, nosso total apoio, o total apoio dos Estados Unidos. Marco está aqui e muitos dos nossos líderes estão aqui. Nosso grande vice-presidente, Susie Wiles, Steve Witkoff, Jared Kushner, eles têm estado tão envolvidos nesse processo. Eu não acho que mais ninguém poderia ter feito isso ou sequer chegado perto, mas estamos bem ali, estamos bem ali. Primeira vez em milhares de anos, acho que você pode provavelmente dizer, se realmente olhar para isso, se estudar, se você for um estudioso, diria milhares de anos, Israel teria meu total apoio para terminar o trabalho de destruir a ameaça do Hamas. Mas espero que tenhamos um acordo de paz e se o Hamas rejeitar o acordo, o que é sempre possível, eles serão os únicos a rejeitá-lo, todos os outros já aceitaram. Mas eu tenho a sensação de que vamos ter uma resposta positiva, mas se não, como você sabe, Bibi, você teria nosso total apoio para fazer o que precisar. Todos entendem que o resultado final deve ser a eliminação de qualquer perigo na região. E esse perigo é causado pelo Hamas.
A tirania do terror tem que acabar. Isso é, novamente, algo que estamos buscando. Isto é eternidade, isto é para sempre. Para garantir o sucesso deste esforço, meu plano prevê a criação de um novo órgão internacional de supervisão, o Conselho de Paz. Chamamos assim, o Conselho de Paz. Um nome meio bonito. O Conselho da Paz, que não será liderado a meu pedido. Acredite, estou muito ocupado, mas temos que garantir que isso funcione. Os líderes do mundo árabe e de Israel e todos os envolvidos me pediram para fazer isso. Então seria liderado por um cavalheiro conhecido como o presidente Donald J. Trump dos Estados Unidos. É isso que eu quero. Só um trabalho extra a fazer, mas é tão importante que estou disposto a fazê-lo e faremos isso da maneira certa e vamos incluir líderes de outros países e líderes que são muito distintos. E teremos um conselho e uma das pessoas que quer estar no conselho é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, bom homem, muito bom homem, e alguns outros, e eles serão nomeados nos próximos dias, e será um conselho e tanto. Trabalhando. Todo mundo quer estar nele agora. Eu não sei se isso teve algo a ver, eles me nomearam e todo mundo queria participar. Acho que eles pensam, bem, ele é fácil de lidar, né? Trabalhando com o Banco Mundial e outros, será responsável por recrutar e treinar um novo governo que será composto por palestinos, junto com especialistas altamente qualificados de todo o mundo. O Hamas e outras facções terroristas não terão papel no Conselho, mas não terão papel algum na governança de Gaza, direta ou indiretamente. Como você sabe, milhares de líderes do Hamas foram mortos e soldados foram mortos. E nunca podemos esquecer o dia 7 de outubro, mas milhares pagaram o preço por isso e agora é hora de recuperar nossos reféns e voltar a tentar construir algo que seja realmente grandioso e muito importante. Na nossa reunião de hoje, o primeiro-ministro Netanyahu foi muito claro sobre sua oposição a um Estado palestino e ele menciona continuamente o 7 de outubro e eu entendo isso, a maioria das pessoas entende. E eu entendo e respeito sua posição em muitas coisas, mas o que ele está fazendo hoje é tão bom para Israel. Notei que eles têm grandes multidões se reunindo em Israel o tempo todo e eles têm meu nome lá. Eles gostam de mim por algum motivo, Bibi. Eu não sei, mas eles gostam de mim. Mas eles dizem duas coisas, por favor, tragam os reféns de volta e por favor acabem com a guerra. Eles já tiveram o suficiente. Então acho que é algo muito popular que você faz porque ele é um guerreiro. Ele não sabe sobre voltar ao modo de vida normal, mas ele é um guerreiro e Israel tem sorte de tê-lo. Mas agora as pessoas querem voltar à paz. Elas querem voltar à normalização no verdadeiro sentido. Vários países reconheceram de forma tola o Estado palestino. E como você sabe, alguns dos nossos amigos europeus, aliados, boas pessoas, mas eles estão realmente, eu acho, fazendo isso porque eles estão muito cansados do que está acontecendo. Por tantas décadas, eles foram presidentes e primeiros ministros por anos e durante esse tempo, relacionado ao Oriente Médio, tudo o que fazem é falar sobre a mesma coisa repetidamente. Eles querem ver isso voltar e ninguém quer isso mais do que eu, ou acredito, Bibi também, mas o povo de Israel quer isso. Eles realmente querem isso, eles querem os reféns de volta. Isso inclui os provavelmente 32 corpos de que estamos falando. 20 pessoas que estão vivas, 32 ou mais pessoas que estão mortas, e eles querem ter paz. Então não vamos esquecer como chegamos aqui. O Hamas foi eleito pelo povo palestino. Israel retirou-se de Gaza pensando que viveriam em paz. Lembra disso? Há muito tempo eles se retiraram. Eles disseram, fiquem com isso. Esta é a nossa contribuição para a paz. Mas isso não deu certo. Foi o oposto de paz. Eles se afastaram. Eles deixaram que ficassem com isso. Eu nunca esqueci disso porque eu disse, isso não me parece um bom negócio. Como uma pessoa do setor imobiliário, quero dizer, eles abriram mão do oceano, certo? Bom, eles desistiram do oceano. Eles disseram, quem faria esse acordo? E ainda assim não deu certo. Eles foram muito generosos, na verdade. E
Eles abriram mão da mais magnífica porção de terra de muitas maneiras no Oriente Médio. E eles disseram, tudo o que queremos agora é ter paz. E esse pedido não foi atendido. Em vez de construir uma vida melhor para os palestinos, o Hamas desviou recursos para construir mais de 400 milhas de túneis, infraestrutura de terror, instalações de produção de foguetes e esconderam seus postos de comando militar e locais de lançamento em hospitais, escolas e mesquitas. Então, se você fosse atrás deles, você estaria atrás deles e nem perceberia que acabou atingindo um hospital ou escola ou uma mesquita, uma coisa terrível, terrível, terrível maneira de ter que lutar. Nenhuma luta é boa, mas essa é realmente ruim. Então, há muitos palestinos que desejam viver em paz, muitos, vi tantos deles. E eles têm apoio e desafio os palestinos a assumirem a responsabilidade pelo seu destino, porque é isso que estamos dando a eles. Estamos dando a eles a responsabilidade pelo seu destino. Condenar totalmente e proibir o terrorismo e conquistar um caminho para um futuro melhor. Eles não querem a vida que tiveram. Eles tiveram uma vida difícil com o Hamas. Se a autoridade palestina não completar as reformas que estabeleci na minha visão para a paz em 2020, eles só terão a si mesmos para culpar. Estamos dando a eles uma base incrível e eles têm um apoio incrível dos líderes do mundo árabe e do mundo muçulmano. Eles são grandes líderes. Estes são grandes líderes. Estes são líderes incríveis que construíram grandes países e países muito ricos. O que o futuro reserva para os palestinos, ninguém realmente sabe, mas o plano que apresentamos hoje está focado em acabar com a guerra imediatamente, recuperar todos os nossos reféns, recuperar tudo, difícil de acreditar quando você até diz isso, e criar condições para uma segurança israelense duradoura e sucesso palestino. E a segurança israelense vai estar envolvida. Vamos ajudar vocês. Estaremos lá com vocês em termos de ajudar com a segurança. Queremos garantir que funcione, só queremos garantir que funcione. Não deveria haver um tiro disparado. Agora, e haverá, eu acho, porque é assim que parece ser, mas não deveria ter que haver. Dentro de alguns dias, não deveria ter que haver um tiro disparado. Pode ser para a eternidade, não seria bom? Espero que seja verdade. Posso dizer que a liderança dessa região sente que há uma boa chance disso ser verdade. Então, isso levará a este acordo de que estamos falando levará a uma paz sustentável a longo prazo. Nenhum presidente na história foi um amigo maior do Estado de Israel do que eu, além de negociar os acordos de Abraão. Eu gosto de dizer assim porque as pessoas reais é assim que chamam Abraão. Eu diria Abraão, mas é muito mais bonito quando você diz Abraão. Sim, tão mais elegante. Mas os acordos de Abraão, eles são incríveis. Jared, você fez isso junto com seu grupo de gênios e ninguém achava que isso poderia ser feito. Temos quatro países e o sonolento Joe Biden não fez nada. Ele nem sabia o que diabos eles eram. Ele deveria tê-los feito desistir, mas acho que isso também levará a embalá-los. E quem sabe, talvez até o Irã possa entrar nisso. Eu espero. Esperamos poder nos dar bem com o Irã. Acho que eles vão estar abertos a isso. Eu realmente acredito nisso. Mas eles poderiam ser um membro. Há muito tempo eu disse, aposto que em algum momento o Irã será um membro dos acordos. Mal percebi que isso ia tomar esse rumo. Foi uma virada que fizemos com os B2s. Mas eu acho que eles podem muito bem estar lá, porque é uma grande coisa para eles economicamente. Eu reconheci a capital eterna de Israel. Eu abri a embaixada americana em Jerusalém. Isso era algo que todos diziam que nunca seria feito, que nunca poderia ser feito. Praticamente todos os presidentes, por muitos anos, por décadas, faziam campanha para tornar Jerusalém a capital de Israel. Eles faziam campanha sobre isso repetidamente. Não é verdade, Steve? Está certo? Todos. E quando chegaram a isso, e eu entendo porque agora, porque quando cheguei ao cargo, também fiz campanha sobre isso. Eu disse, nós vamos fazer isso. E então eu recebia ligações de líderes de vários países dizendo, por favor, não faça isso, por favor, não faça isso. Vai acabar com o mundo inteiro, por favor, não faça isso. E finalmente eu simplesmente não disse nada e fiz. As pessoas estavam me ligando antes de eu fazer isso porque ouviram que eu ia fazer, e líderes de países estavam me ligando, e acho que foi em uma quinta-feira que eu fiz isso, e eles me ligaram na segunda, terça, quarta, 3, 4 vezes por dia, e eu disse, diga a eles que eu ligarei de volta na sexta-feira.
E eu anunciei na quinta-feira e liguei de volta para eles, as pessoas mais importantes do mundo, e eles disseram, você fez isso? Eu disse, fiz o quê? Você fez de Jerusalém a capital de Israel e queríamos falar ainda. Gostaria que você tivesse me ligado um pouco antes. Talvez eu pudesse ter feito algo sobre. Então isso foi muito mais fácil do que entrar em uma discussão, porque eles sabiam sobre o que estavam ligando. E sabe de uma coisa? Acabou sendo incrível. Todo mundo achava que isso ia levar ao fim do mundo, certo? O fim do mundo, Ron, foi o que eles disseram. Não levou a nada, e apenas levou a algo que eu prometi, algo que foi muito, muito popular para o povo judeu e muitas outras pessoas também. Reconheci a soberania israelense sobre as colinas de Golã e cortei o financiamento dos contribuintes para a corrupta agência de socorro e obras das Nações Unidas. E as Nações Unidas foram interessantes porque, como você sabe, há alguns dias eles me apresentaram. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, estou olhando para o meu teleprompter e a coisa estava morta, completamente morta. As coisas aqui em cima, eu tenho um longo e belo discurso para fazer. E estou de volta, a 9 metros de distância, e estou dizendo, estão me apresentando, não há nada no meu teleprompter. Então, mas eu fiz um discurso. Na verdade, recebi boas notas. Você acha que o Biden poderia ter feito isso? Eu não acho. Eu não acho que ele poderia ter feito isso. Eu não acho que muitas pessoas poderiam ter feito isso. Mas, na verdade, foi mais um discurso do meu coração, se você quer saber a verdade. Acho que foi talvez melhor de certas maneiras, porque veio do coração. Tem que ser do coração, caso contrário, você está em grande apuro. Mas eu cortei o financiamento dos contribuintes para aquela agência de socorro e obras das Nações Unidas, muito corrupta, e ninguém achou que isso seria feito, e retirei-me do horrível acordo nuclear com o Irã, que foi imposto a Israel por Barack Hussein Obama e Biden. E eu não acho que Biden sabia de nada disso, no entanto. Eu não acho que ele sabe de nada disso agora, na verdade. Se você perguntar a ele, você diz, o que é isso? E nós obliteramos a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã, tornando impossível para eles terem uma arma nuclear que provavelmente teriam em cerca de 2 meses a partir disso. Mas eu nunca pedi a Israel para comprometer sua segurança, mas tivemos uma conversa grande e forte. Ninguém foi melhor para Israel, nenhum presidente foi melhor para Israel do que Donald Trump, mas tivemos uma longa e forte conversa, Bibi e eu, e ele entende que é hora, é hora. A história mostrou, e o povo de Israel quer isso, e o povo do Oriente Médio quer isso, o povo dos inimigos de Israel querem isso, mas eles realmente não têm muitos inimigos agora. E sabe de uma coisa? Muitos países ganharam grande respeito por Israel, pela forma como lutam, pelo trabalho que fazem, inclusive eu. Eu já tinha respeito, mas eles ganharam respeito. A história nos mostrou que aqueles que têm relações com Israel prosperaram, enquanto aqueles que dedicaram recursos e atenção à destruição e até mesmo à aniquilação de Israel definharam. Eles não se saíram bem. Israel não vai a lugar nenhum, eles vão coexistir com outras pessoas e países na região, da Síria ao Líbano até a Arábia Saudita. A promessa do novo Oriente Médio está claramente ao nosso alcance. Esta é a mais próxima, que já chegamos de uma paz real, não uma paz falsa, não uma paz ilusória política. Se conseguirmos resolver este problema difícil, as oportunidades para todos dentro dessa vasta região do mundo, é uma vasta região, é ilimitada. Os acordos de Abraão mostram que todos os países estão em melhor situação quando comunicam, trabalham juntos e abraçam novas oportunidades. Espero que Jared e Steve e Suzy e Marco e Jade temos ótimas pessoas. Espero que vocês trabalhem muito para trazer esses outros países, porque agora eles não têm desculpa, não há mais desculpa. Alguns estavam hesitantes e digo a vocês, os 4 países que entraram, dou-lhes um crédito tremendo e isso funcionou incrivelmente bem para eles. No mesmo espírito, estou satisfeito em informar que mais cedo hoje demos outro passo importante em direção a uma maior compreensão na região. Há pouco tempo tivemos uma ligação histórica no Salão Oval com o primeiro-ministro Tanin, que é realmente uma pessoa excelente. Então, tivemos uma ótima conversa e eu estava ao telefone e Bibi estava falando. O primeiro-ministro Al-Thani estava do Qatar estava
Eles realmente tiveram uma conversa sincera. Foi uma ótima conversa, eu achei. Foi produtivo, foi tudo o que você precisa para que algo seja bem sucedido e quero agradecer ao Bibi e quero agradecer ao primeiro-ministro. Foi fantástico, concordamos em lançar um mecanismo trilateral formal entre Israel, Catar e os Estados Unidos para iniciar um diálogo para melhorar a segurança mútua, corrigir percepções equivocadas e evitar mal-entendidos futuros. E quero agradecer ao Catar sua liderança, e o Amir é uma pessoa fantástica. Acho que você sabe, você é o seu relações públicas, porque eu conheço de forma diferente de muitas pessoas, mas ele quer paz, ele quer ver paz em seu povo, e eles realmente reconhecem o papel crítico que desempenharam como mediador. E, novamente, não terminamos completamente, temos que lidar com o Hamas, mas acho que eles vão conseguir fazer isso. Então, agora é hora do Hamas aceitar os termos do plano que apresentamos hoje. E, novamente, este é um Hamas diferente do que estávamos lidando, porque acho mais de 20 mil foram mortos. A liderança deles foi morta 3 vezes. Então, você está lidando com pessoas diferentes das que lidamos nos últimos 4 anos, 5 anos. Todos fizeram a sua parte e vieram à mesa de boa fé. Nossos parceiros árabes e muçulmanos estão totalmente preparados para intensificar e cumprir seus compromissos para o benefício do povo de Gaza e de toda a região. Eles estão dispostos a intensificar e fazer muito. Eles realmente estão. Há muitas pessoas boas envolvidas. Todos que querem ver o fim da violência e destruição devem estar unidos em pedir que o Hamas aceite a proposta extremamente justa para que possamos acabar com a guerra, recuperar nossos reféns agora mesmo e ter uma paz duradoura. Estou ansioso para ter relacionamentos com todos. Como presidente do Conselho, estarei envolvido e terei reuniões com algumas pessoas muito inteligentes que estarão trabalhando lá para garantir que não tenhamos apenas perdido tempo com um acordo que não se concretiza. A tarefa de construir a paz não será fácil. São alguns dos problemas mais difíceis do mundo para resolver e é por isso que isso tem acontecido por tantos séculos. Mas muitas vidas estão em jogo para não tentar, e isso foi mais do que uma tentativa. Quero dizer, acho que isso é algo que vai ser feito. Quando você tem praticamente todos os países, e estes são países poderosos que têm muito dinheiro, e o dinheiro pode fazer as coisas acontecerem. Muitos países tentam e não têm dinheiro. Estes são países muito ricos que podem fazer as coisas acontecerem. Então, juntos, vamos forjar um futuro muito mais seguro e esperançoso para todos, incluindo Israel, e quero agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por sua parceria, e quero agradecer a todos os líderes, os reis e os emires, e os presidentes e primeiros-ministros, pessoas que mencionei, e eles foram absolutamente fantásticos para trabalhar, e isso aconteceu muito rapidamente. Aconteceu algumas semanas antes eu tive uma reunião, algumas reuniões, mas algumas semanas antes de irmos para as Nações Unidas, e tivemos algumas reuniões incríveis. Tudo se encaixou, tudo aconteceu e todos queriam fazer parte disso. Eu não tenho ninguém dizendo não, que nós não queremos nada a ver com isso. É exatamente o oposto. E vou te dizer, há alguns anos, um ano atrás, eu não acho que teríamos tido esse tipo de participação, senhor vice-presidente, certo? Eu não acho que teríamos. Tem sido incrível. A participação foi de 100%. Todo mundo quer fazer parte disso. E todo mundo, há países muito fortes, todo mundo quer que funcione. Então, Bibi, parabéns por isso. Acho que isso será a sua maior conquista, sinceramente. Se tudo isso der certo, e achamos que será a sua maior conquista. E quero agradecer muito por estar aqui. Obrigado, por favor. Obrigado. Senhor presidente, primeiro, quero agradecer por me receber mais uma vez na Casa Branca. E segundo, quero agradecer pela sua amizade e pela sua liderança. And second, I want to thank you for your friendship and for your leadership. De Jerusalém a Teherã, das colinas de Golã a Gaza, você provou repetidamente o que eu já disse muitas vezes. Você é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. E, senhor presidente, você e eu sabemos que não há nem comparação. Enquanto você se concentra em casa, em tornar a América grande novamente, sua liderança no exterior está mudando o mundo para melhor, encerrando guerras e promovendo a paz.
Acredito que hoje estamos dando um passo crítico tanto para acabar com a guerra em Gaza, quanto para preparar o terreno para avançar dramaticamente a paz no Oriente Médio. E acho que além do Oriente Médio, em países muçulmanos muito importantes. Apoio o seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que alcança nossos objetivos de guerra. Isso trará de volta a Israel todos os nossos reféns, desmantelará as capacidades militares do Hamas, encerrará seu domínio político e garantirá que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel. Não teríamos alcançado este ponto de virada sem a coragem e o sacrifício de nossos soldados incrivelmente corajosos. Eles lutam como leões para defender o povo de Israel e servem na linha de frente na guerra entre a civilização e a barbárie. Senhor presidente, quando nossos dois países estão lado a lado, alcançamos o impossível. Há apenas alguns meses, na Operação Leão Ascendente e na Operação Martelo da Meia-Noite, desferimos um golpe decisivo contra o programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Sua decisão ousada de enviar aqueles B-2 tornou a região mais segura e o mundo mais seguro. Agora, sob sua liderança, estamos dando o próximo passo para vencer a guerra e expandir a paz. Seu plano é consistente com os 5 princípios que meu governo estabeleceu para o fim da guerra e o dia após o Hamas. Todo mundo pergunta, qual é o seu plano para o dia após o Hamas? Aqui está o nosso plano. Está aprovado no gabinete. Todos os nossos reféns, tanto os que estão vivos quanto os que morreram, todos eles voltarão para casa imediatamente. O Hamas será desarmado. Gaza será desmilitarizada. Israel manterá a responsabilidade pela segurança, incluindo um perímetro de segurança no futuro previsível. E, por último, Gaza terá uma administração civil pacífica que não será gerida nem pelo Hamas, nem pela autoridade palestina. Se o Hamas concordar com o seu plano, senhor presidente, o primeiro passo será uma retirada modesta, seguido pela libertação de todos os nossos reféns dentro de 72 horas. O próximo passo será o estabelecimento de um organismo internacional encarregado de desarmar completamente o Hamas e desmilitarizar Gaza. Agradeço a sua disposição para liderar o órgão, senhor senhor presidente, agradeço muito porque você tem muitas coisas para fazer e isso é importante e reflete a confiança que isso dará a todos de que os compromissos assumidos serão seguidos. O fato de você estar assumindo isso, acho que ajuda muito a garantir que tudo flua na direção que queremos. Agora, se este corpo internacional tiver sucesso, teremos encerrado permanentemente a guerra. Israel realizará retiradas adicionais vinculadas ao grau de desarmamento e desmilitarização, mas permanecerá no perímetro de segurança no futuro previsível. Acho que devemos entender que estamos dando a todos a chance de fazer isso pacificamente, algo que alcançará todos os nossos objetivos de guerra sem mais derramamento de sangue. Mas se o Hamas rejeitar o seu plano, senhor presidente, ou se eles supostamente aceitarem e depois então, basicamente, fizerem tudo para contrariá-lo, então Israel terminará o trabalho por conta própria. Isso pode ser feito da maneira fácil ou da maneira difícil, mas será feito. Preferimos a maneira fácil, mas tem que ser feito. Todos esses objetivos devem ser alcançados porque não lutamos essa luta horrível, sacrificamos o melhor dos nossos jovens para que o Hamas permaneça em Gaza e nos ameace repetidamente com esses massacres horríveis.
Senhor presidente, fiquei encorajado pela sua declaração clara na ONU contra o reconhecimento de um Estado palestino. Isso seria um resultado que, após 7 de outubro, recompensaria terroristas, minaria a segurança e colocaria em perigo a própria existência de Israel. Quanto à autoridade palestina, aprecio sua posição firme de que a AP não poderia ter qualquer papel em Gaza sem passar por uma transformação radical e genuína. No seu plano de paz de 2020, que você mencionou agora há pouco, você deixou claro o que essa transformação exige. Não é apenas da boca para fora, não é apenas para cumprir tabela. É uma transformação fundamental, genuína e duradoura. Isso significa acabar com o pagamento, por matar, mudar os livros didáticos venenosos que ensinam ódio aos judeus para as crianças palestinas, parar a incitação na mídia, acabar com a guerra jurídica contra Israel no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional de Justiça, reconhecer o Estado judeu e muitas, muitas outras reformas. Não será surpresa para você que a grande maioria dos israelenses não acredita que o leopardo da autoridade palestina mudará suas manchas. Mas, em vez de esperar por essa transformação milagrosa, seu plano oferece um caminho prático e realista para Gaza nos próximos anos, no qual Gaza será administrada nem pelo Hamas, nem pela autoridade palestina, mas por aqueles comprometidos com uma paz genuína com Israel. Acho que isso pode ser não apenas um novo começo para Gaza, acho que pode ser um novo começo para toda a região. Sob sua liderança, podemos revitalizar, bem, tenho que contribuir com o meu, podemos revitalizar os acordos de Abraão. É assim que é chamado no hebraico original, Abraão. Hebreu Júnior está bem, Abraham, como quiser chamar. Sob sua liderança, senhor presidente, podemos revitalizar os acordos de Abraão que forjamos há 5 anos. Podemos expandi-los para muitas mais nações árabes e muçulmanas que escolhem a moderação em vez do extremismo. Acho que há uma oportunidade aqui. Não vai ser fácil. É um caminho difícil, mas acho que se tivermos sucesso, você está absolutamente certo. Vamos abrir possibilidades que ninguém sequer sonhou. Mas acho que nós sonhamos com elas. Como você me disse, senhor presidente, e você disse ao mundo muitas vezes, você disse, lembre-se de 7 de outubro, lembre-se de 7 de outubro. E nós lembramos, nunca esqueceremos os horrores de 7 de outubro e faremos o que for necessário para garantir que não aconteçam novamente. Desde 7 de outubro, os inimigos de Israel aprenderam uma verdade dura. Aqueles que nos atacam pagam um preço alto, mas aqueles que se associam a nós promovem progresso e segurança para seus povos. O presidente Trump acabou de dizer isso. Também está na Bíblia que diz, aqueles que te abençoarem serão abençoados e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E é isso que está acontecendo. Queremos as bênçãos. Acho que fizemos muito nos últimos 2 anos para acabar com a maldição. Não terminamos, mas fizemos muito. E fizemos muito juntos para acabar com a maldição. Quero agradecer a toda a sua equipe pelos esforços para chegar a este ponto. Quero especialmente agradecer a Steve Witkoff e Jared Kushner pelo seu trabalho incansável para aproximar Israel e os estados árabes da região. Estou profundamente grato a ambos pelo seu trabalho. Tivemos uma ligação telefônica hoje, só para deixar claro. Eu disse para Desculpe, o primeiro-ministro do Catar, Israel Ouz, estava mirando terroristas, não estava mirando o Catar. E, claro, lamentamos a perda do cidadão catariano, não era nosso alvo. E eu aprecio muito a proposta do presidente Trump de ter um corpo trilateral, os Estados Unidos, Israel e Catar, para resolver as respectivas queixas. Há bastantes. Mas se pudermos tentar mitigá-las ou colocá-las em uma base diferente, acho que será bom para todos. Acima de tudo, todas as pessoas, a excelente equipe, os muitos ajudantes que fizeram isso, quero agradecer a você, senhor presidente. A história já mostrou que, sob sua liderança, Israel e América podem mudar a face do Oriente Médio. E hoje estou esperançoso de que seu plano para acabar com a guerra em Gaza fará isso novamente e em breve.
Isso libertará nossos reféns, acabará com a tirania do Hamas em Gaza e permitirá um futuro mais seguro e próspero para os povos da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe a aliança indispensável entre nossos países e permita-me acrescentar em hebraico Malkagak a Devob, que todos nós sejamos inscritos no livro da vida. Obrigado. Muito obrigado, Bibi. Então, acho que enquanto esperamos que esses documentos sejam assinados e que todos se alinhem, talvez não seja realmente apropriado responder a perguntas. Vou me encontrar com, como você sabe, alguns democratas daqui a pouco sobre o país, sobre o manter nosso país aberto. Eles vão ter que fazer algumas coisas porque as ideias deles não são muito boas, elas são muito ruins para o nosso país. Então vamos ver como isso se desenrola, mas isso foi algo realmente histórico hoje.